Bom dia, que prazer, que alegria nós podermos estar aqui. Hoje, segundo dia do mês de junho. Amigos, parece que não, já estamos no mês que divide o ano. E se até agora, depois de todas essas meditações que nós temos vindo a apresentar, ainda duvidamos do amor de Deus, ainda duvidamos do cumprimento profético dos últimos dias, precisamos orar e vigiar. E daqui para frente, continuarmos a estudar a Bíblia com toda a força e não perder nenhuma dessas meditações que serão importantes para a nossa agenda do tempo do fim. Este é o tema central das nossas lições. Quero convidar-te a orarmos para junto meditarmos. Bondoso e eterno Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor e Santo Espírito, louvado seja o teu nome pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, por ter nos guardado até agora. Embora muitos descansaram, uns na certeza do amanhã, na ressurreição, outros sem esperança, porque talvez ou rejeitaram ou não tiveram a oportunidade de ouvir a tua palavra. Mas o Senhor nos proporciona essa oportunidade. Por isso rogamos que o teu Espírito nos dê entendimento e também nos ajude a não ficar somente conosco, mas a partilhar esta palavra, este pão celestial. Fique conosco. Obrigado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Ontem nós falamos sobre a ferida curada, não é? E vimos como é que na trajetória profética tudo está se cumprindo conforme o Senhor tinha anunciado por meio dos seus profetas. Hoje vamos falar sobre panorâmica. E vamos ver o que a Sra. White descreve na introdução do livro Grande Conflito. Eu vou deixar no link da descrição este livro. Tu podes clicar para ouvir ou para ler. Se não tens tempo para ler, pelo menos para ouvir enquanto caminhas, enquanto estás no ônibus, no metro, no carro, no jardim ou trabalhando, pode escutar esse livro. É o best-seller, é o melhor dos livros que você pode ouvir e escutar depois da Bíblia. Ela explica na introdução deste livro dizendo: no grande conflito final, Satanás empregará os mesmos métodos. Ele não muda nada. Manifestará o mesmo espírito e trabalhará para o mesmo fim, como em todas as eras passadas. Tudo se repetirá, excepto que a luta futura, aí é que é o problema, será marcado por uma terrível intensidade, como o mundo jamais testemunhou. Sabe aquela disputa que quando está no fim de tudo ou nada, é isso que Satanás vai fazer, ou está fazendo já. Ele sabe que tem tudo a perder, não tem nada a ganhar, e então ele vai dar o tudo ou nada para conquistar mais corações para o engano. E você e eu não estamos ilesos disto. Cada um de nós podemos ser apanhados de surpresa se não estivermos firmes nas promessas de Jesus. Os enganos de Satanás serão mais subtis, os seus assaltos mais determinados. Como eu já disse, é tudo ou nada. Ele não tem nada a ganhar, tem tudo a perder, e ele quer dar de tudo que ele pode fazer e que será feito para ganhar cada alma para o seu lado, para a perdição. Se fosse possível, faria com que os escolhidos se transviassem. Jesus nos advertiu isto. À medida que o Espírito de Deus abria perante mim, diz a Sra. White, a serva do Senhor, perante minha mente as grandes verdades da sua palavra, e me revelava as cenas do passado e do futuro, era-me ordenado que desse a conhecer aos outros o que me tinha sido revelado. Esta incumbência era necessária. Deus não revela nada ao seu povo sem que tenha como princípio seu povo anunciar e preparar os outros para que não sejam apanhados de surpresa. Então, foi-lhe ordenado a fazer isso, a narrar a história do grande conflito nas eras passadas e especialmente para apresentar de forma a lançar luz sobre a luta futura, do futuro que se aproxima rapidamente. O objetivo era este: contar o que passou para mostrar o futuro que há de vir. Para alcançar esse objetivo, esforcei-me por selecionar e agrupar factos da história da Igreja. Nestes relatos podemos ver uma prefiguração do conflito que está diante de nós.
Se queremos entender o que será feito de uma casa ou de uma construção, de algo, temos que ver o projeto. Isto quer dizer, as histórias do passado era o projeto das realizações futuras. Então, se queremos entender como Deus protegerá e guardará o seu povo, veja o passado. Como Satanás trabalhará para destruir o povo de Deus, levá-los a pecar, a desanimar, a afastar-se de Deus e abandonar a fé nas promessas de Jesus. Peço desculpa. Vê a história do passado. É isso que o livro Grande Conflito vem nos ajudar a entender. Por isso é fundamental você ler este livro. Não é? Podemos perceber claramente os ardis do maligno e os perigos que os que serão achados irrepreensíveis diante do Senhor na sua vinda deverão evitar. São perigos que nós devemos evitar. E para nós sermos achados irrepreensíveis diante do Senhor, temos que conhecer isso. O objetivo deste livro, O Grande Conflito, não consiste tanto em apresentar novas verdades sobre as lutas dos tempos anteriores, como em apresentar factos e princípios que têm a sua relação com os acontecimentos futuros. Esse é o objetivo desse livro. Através deles, projeta-se uma luz para o futuro, iluminando a cena daqueles que, tal como os reformadores dos séculos passados, serão chamados, mesmo com o perigo de todos os bens terrestres, para testemunhar da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Você e eu, talvez seremos aqueles que teremos que estar diante dos homens, dos tribunais, dos palácios, dos juízes, para testemunhar. Estamos nos preparando para isso. Por isso é que temos a história do passado, para nós vermos como Deus usou os homens no passado para manter firme a bandeira ensanguentada de Emanuel hasteada. Alguns entre nós querem acreditar que o catolicismo romano mudou, diz a serva do Senhor. Por isso dizem que não devemos manter a postura profética de denúncia de há um século. Pergunta: então, será que devemos mudar o que temos pregado no passado acerca do papado? É mesmo verdade que o romanismo tenha mudado? Antes de responder, há 2 pontos essenciais sobre os quais não devemos ter qualquer dúvida. Antes de respondermos essas questões. E essas questões serão respondidas nas próximas lições, nas próximas meditações. Não perca, assiste, escute, partilhe. Faça com que mais pessoas conheçam a verdade profética da palavra do Senhor. Primeiro, nós precisamos entender que é fundamental acreditar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é o remanescente na profecia bíblica, porque ela é uma igreja profética. Estude Daniel ou estude Apocalipse capítulo 10 e veja como a Igreja Adventista é uma igreja profética. E segundo, o autêntico dom de profecia bíblica, que ministra todos os conselhos e avisos necessários ao povo de Deus, foi manifestado na vida e nos escritos de Ellen White. Muitas pessoas a criticam. Mesmo atentos, os adventistas rejeitam os seus escritos. Tendem a pôr de lado. Mas um estudo minucioso, com espírito de oração e humilhação, perceberão que a Sra. White foi indicada por Deus para levantar e ser uma mensageira do Senhor com mensagem que nos prepara a enfrentar a última grande crise. Junto com a Bíblia Sagrada em primeiro lugar e os espíritos de profecia ou os escritos da serva do Senhor, juntos nós teremos força, teremos habilidade e capacidade e conhecimento suficiente para enfrentarmos a última grande crise. Por essa razão que essa igreja é abençoada. Nenhuma outra igreja tem um dom profético como a da Sra. White. Por isso, você que é adventista do sétimo dia, não deveria duvidar dos seus escritos, mas obedecer às recomendações da testemunha fiel e aceitá-la como conselhos e avisos do Senhor para nossa preparação para a grande crise que está diante de nós. Queridos, a convicção nestas 2 verdades é o único meio de sermos salvos do constante fluxo dos enganos que encontraremos até que o tempo de angústia termine. Quando eu rejeitar o espírito de profecia, qualquer cristão adventista que rejeitar os avisos e os conselhos do espírito de profecia, correrá risco de sucumbir no meio da grande angústia. Por isso o Senhor nos deu há centenas de anos. Agora é tempo de voltarmos para esses ensinos.
voltarmos para a Sagrada Escritura, porque a Igreja de Cristo é a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, verso 17. E Apocalipse 14, verso 12. E Apocalipse 20, ou 19, verso 10. Todos esses textos apontam para a igreja profética do Senhor, a igreja remanescente, a igreja adventista do sétimo dia. E todos esses textos nos mostram que o povo de Deus, na terra, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quando nós rejeitarmos isto, que mais teremos para nos alicerçar na fé? Ah, meu querido amigo, se tu não és adventista do sétimo dia, procure uma igreja próxima. Procure um adventista do sétimo dia. Comece a estudar a Bíblia com ele. Comece a estudar os livros do Espírito Profecia. Eu vou deixar aqui os links na descrição. Conheça e você poderá ver quão amável é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo. E este panorama que nós vimos aqui possa nos abrir a mente para o que temos em diante. Vamos orar? Oh Deus amado, obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu não nos deixaste às escuras. Não nos deixaste com falta de conhecimento. É a nossa negligência, é a nossa teimosia e muitas vezes o nosso espírito de falta de humildade que nos faz rebelar contra a Tua vontade. Perdoa-nos e abre a nossa mente e ajuda-nos a aceitar a Tua vontade e estarmos prontos para enfrentar esta última grande crise. Abençoa cada pessoa que assiste essas meditações, que o Teu Espírito os possa conduzir no caminho da verdade e prepará-los para defender esta verdade. Dá-nos um dia na Tua presença e na companhia dos Teus anjos. Suplicamos e agradecemos pela fé no nome de Jesus. Amém. Amigo querido, tenha um bom dia e que Deus abençoe a si e a sua família. Amanhã estaremos de volta. Um grande abraço. Não esqueça, partilhe, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.